é uma satisfação muito grande, né? É uma alegria muito grande. Eu costumo dizer que nós devemos ao Senhor essa oportunidade. Quantos projetaram para o dia de hoje? Quantos projetos foram sepultados? Quantos sonhos foram sepultados? E você está aí, livre para sonhar. Ouse sonhar. O nosso Deus é o Deus que dá sonho. E os sonhos de Deus se cumprirá na minha e na tua vida. Queremos agradecer a Deus em primeiro lugar, a Ele, o único digno de receber toda honra, toda glória e todo o nosso louvor. Porque um dos atributos de Deus é a sua bondade. E nós estamos aqui porque Deus é bom. Ele é bom. Eu quero agradecer a Ele por ter enviado o seu Filho único, e este aceitou. Este aceitou e veio tão somente para ter um encontro conosco. Ele andou literalmente nas terras da Palestina durante isso, após o seu ministério, né? Porque ele viveu 33 anos e meio aqui na terra. Eu estou falando Jesus Cristo, homem. 33 anos e meio, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Então esta é a função do Senhor Jesus. O objetivo do nosso Deus, o propósito do nosso Deus é gente. O que Deus quer é gente. O que Deus quer é o mais vil pecador. Ele nos tirou das trevas, nos trouxe para a sua maravilhosa luz e delegou uma responsabilidade para nós, igreja, de agora irmos em busca daqueles que ainda não foram alcançados. E nós não fazemos sozinhos. A Bíblia diz que Jesus, antes da sua ascensão, ele diz que enviaria o Consolador. Então nós agradecemos ao Senhor Jesus também pela sua fidelidade. O que Deus promete, Ele faz. Ele enviou o Espírito Santo. E este está aqui, e eu sinto a tua presença. Eu sinto a presença do Senhor aqui neste lugar. Eu quero glorificar a Deus pela vida dos nossos intercessores. Nós temos uma rede de pessoas que oram e que intercedem pela clínica da alma. Nós temos pessoas de perto, de longe, da cidade, do campo, em vários estados do nosso Brasil, e temos também alguns que estão em países fora. E Paulo diz: o que eu aprendi do Senhor também vos ensinei. Então o que nós aprendemos com o Senhor Jesus, nós estamos transmitindo. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos calar. O Senhor tem usado a igreja de uma maneira especial, de uma maneira maravilhosa. Então eu quero louvar a Deus pela vida dos pastores, dos líderes,
pastores, presidentes, bispos, pastores que fazem a obra, os itinerantes, os missionários e missionárias. Nós queremos louvar o Senhor pelos levitas que trabalham dentro da casa do Senhor. Quantos levitas o Senhor levantou para preparar para você o ambiente? Você já parou para pensar nisso? Que quando você chega no templo, domingo nós participamos da ceia do Senhor, lembrando que nós somos de Jesus, né? Mas nós congregamos ali na de Goiás, ali na Rua Padre Monte, e nós temos como líder o pastor Valdir Alves e a sua esposa, e juntamente com ele um corpo ministerial de obreiros. E quantos departamentos nós temos ali? E eu quero louvar a Deus e agradecer a Deus pelos dons e os talentos que o Senhor Jesus confiou a cada um para exercer o seu chamado, o seu ministério. Então você que gosta de cantar, você que recebeu o ministério do cântico, quando você abre a boca, você já está adorando através dos hinos de louvor ao Senhor. Se você recebeu o ministério da palavra, onde você vai, você leva uma palavra, e a palavra é sua. Então, a oração é um ministério que ele sustenta todos os outros. E o Senhor nos recomenda orar sempre. Então, o Senhor nos deu uma revelação da palavra que se encontra. Vamos ver aqui onde está. Está anotado aqui. Eliseu, nós vamos estar falando aqui um pouquinho sobre Eliseu. Está registrado no livro dos Reis, segundo Reis. Segundo, quando fala segundo, é livro no Antigo Testamento. Quando fala segunda, né, é as cartas do Evangelho lá do Novo Testamento. Deus, ele é maravilhoso, mas nós estaremos aqui no livro. Então, você nunca vai dizer o livro de Mateus, o livro de Lucas, porque Mateus, Marcos, Lucas e João todos são evangelhos. Glória a Deus, mas aqui é onde nós vamos ler, é livro mesmo. Reis, capítulo 2, ou capítulo 4, a partir do versículo 19. Se você quiser pegar sua Bíblia e meditar conosco, o Senhor, eu estava na minha casa e eu ouvi uma mensagem. Eu estou tendo dificuldade para a leitura devido à falta do óculos. Então eu faço mais, eu vou lá para o YouTube e começo a ouvir as mensagens. E eu ouvindo uma mensagem muito interessante, inclusive foi a cantora Sédima que me mandou um link, quando fala do profeta Eliseu, daquela obra que Deus usou o profeta Eliseu para fazer na casa de uma viúva. Eu costumo dizer que ainda existe viúva, uma delas sou eu, né? E ainda existe profeta. Sempre o Senhor tem enviado um profeta para nós hospedar, para a gente cuidar deles. Graças a Deus por isso. A Bíblia ensina a praticar a hospitalidade. É muito bom. E essa viúva de quem a Bíblia está falando, ou seja, essa não era viúva que é a Marta. Mas essa mulher, ela tinha o seu marido.
E a Bíblia diz que ela fez um comentário com seu marido. Tem alguém falando de você. Tem alguém falando de você. Agora, o que dizem a seu respeito? Um dia nós até falamos aqui sobre isso, né? Jesus perguntou: o que a multidão diz que eu sou? Então nós até colocamos o tema assim: quem é Deus para você? Agora a pergunta é: o que dizem a seu respeito? O que as pessoas estão dizendo de você? Porque Eliseu passava sempre por ali. Aquela viúva era rica. A Bíblia diz que aquela viúva era rica. Eu também sou da graça de Deus, misericórdia, e ter tantos amigos aí que Deus tem levantado para somar conosco. Aleluia. E a Bíblia diz que Eliseu sempre passava por ali. E um dia ela chamou a atenção do seu esposo e disse para o seu esposo: eu vejo, tem alguém de olho em você, homem e mulher. Ela disse para o marido assim: eu vejo que este homem que sempre passa por aqui, gente, me chama muita atenção. Ela não diz simplesmente que Eliseu, Rosimeire, era um homem de Deus. Né, Lucivânia? A Bíblia não diz que aquela mulher disse que aquele homem, porque nós conhecemos muitos homens de Deus. Só que a referência que aquela mulher deu de Eliseu não foi apenas aquele homem que passa sempre é um homem de Deus. Mas antes de ser um homem de Deus, ela disse assim: este que passa por aqui é um santo, homem de Deus. E nós às vezes ouvimos a pessoa falar assim: eu não sou santo não. Né não, irmão? Não é porque nós estamos nos santificando, né? Mas a palavra do Senhor diz: todos vós que sois seus santos. Santo, sabe por quê? Santuário. Santo porque nós somos santuários. Nós somos a casa sagrada, de que o salmista diz lá no Salmo de número 46. Nós somos a casa sagrada. A morada do Altíssimo, ele está no meio dela. Então você, por onde você passar, por onde você andar, que sem abrir a tua boca, que as pessoas possam olhar para você e ver que você é um homem e é uma mulher de Deus. Mas o Senhor nos ensina e nos adverte a nos santificar ainda mais. Ele diz lá no capítulo 12 de Daniel, nos últimos versículos: quem é santo, santifique-se ainda. Ah, tem gente aí que talvez você que está nos ouvindo aí, nos assistindo, talvez não fez ainda uma aliança com o Senhor. Talvez você não tenha esse conhecimento ainda dessa palavra. E essa palavra Deus está dizendo para você é que ainda há na terra homens e mulheres que têm compromisso com a palavra de Deus. Não deixe se levar pelos fake news. Não deixe se levar pelas mentiras do inimigo. Não. Deus ainda tem profeta na terra. Elias passou por uma tribulação tão grande. A Bíblia diz que ele se refugiou. Se fosse nos dias de hoje, nós diríamos que ele estava com depressão e com síndrome do pânico. Porque ele se ausentou da sociedade. E ele foi ficar a sós, escondido,
na caverna. Hoje foi dado cientificamente esse nome, síndrome do pânico. E quantas pessoas hoje estão escondidas, têm medo de ir no mercado, têm medo de ir na feira, têm medo de fazer uma visita na casa de um parente. Eu conheço parente, eu fiz uma visita, que aquela pessoa disse para mim que a família já não a visita mais. Irmãos, o Senhor jamais faria isso. Nós pregamos a Bíblia, que é a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, ela traz unidade, ela traz comunhão. Bendito seja o nome do Senhor. Eu falei assim, eu só vou pôr máscara só porque a Bíblia diz lá em Cantares, o Eclesiastes 3, Eclesiastes 3 mesmo, para tudo tem o tempo. É isso mesmo, né? Tudo tem o tempo. Então tem o tempo de abraçar. Irmãos, tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo está baseado como base a palavra de Deus. Quando eu lembrei desse versículo, quando eu não queria colocar máscara, por isso que eu postei no Facebook um dia, eu de máscara, viu? Inclusive minha máscara está aqui, dá onde meio. Minha máscara está aqui. Eu não posso, irmãos, andar por aí de peito aberto dizendo que eu não preciso. Eu quero dizer para você que nós não somos blindados. Nós não somos. Nós temos um corpo sujeito às enfermidades. Sujeito. Tirei ela daqui já, minha máscara que eu estava procurando aqui. Essa vergonha não me não. Mas eu postei no Face que eu uso máscara. Então, eu lembrei que há tempo para abraçar. Tudo na Bíblia tem uma referência para nós. Há tempo de abraçar e há tempo de afastar de abraçar. Só que o que nós não imaginávamos é que nós iríamos viver nesse tempo de afastar de abraçar. Irmãos, a desobediência é pecado, viu? Então, eu usei por obediência. E mesmo assim, eu fui acometido pelo tal do Covid. E não veio sozinho não, ele veio junto com a tal da pneumonia. Eu não sabia. Mas o médico que Deus usou para cuidar de mim, os médicos, farmacêuticos, meus companheiros que estiveram comigo. Você já pensou, irmão, se Deus não estivesse na vida deles, como que eles iriam cuidar de mim? Graças a Deus que entraram dentro da minha casa, levaram comida, cuidaram das minhas coisas, zelou do profeta. A palavra do Senhor fala que Deus cuida de nós quando nós estamos no leito. O nosso corpo, ele é sujeito a enfermar a qualquer momento. Só que para isso nós temos um Deus que quando Ele quer curar, Ele cura. E nós respeitamos a vontade daquele que é soberano. Ele é o dono da terra. E o homem é formado do pó da terra. E Ele faz dele e da mulher o que Ele quiser. Ele usa para cantar, Ele usa para pregar, usa para dar testemunho, para contar testemunho, usa para ser um testemunho, como o profeta Eliseu foi um testemunho ali. E que testemunho, hein? Eu vejo que aquele que passa por aqui é um santo. E ninguém tem medo de hospedar um santo homem de Deus, ou uma santa mulher de Deus. A minha mãezona me hospeda lá no Guaraí. Ela é testemunha disso. Quando nós chegamos ali, é uma alegria. Quando nós saímos, a saudade fica. E a saudade vem com a gente também. Mas é por causa daquele que habita em nós. Ele proporciona alegria àquele que está triste. Ele proporciona cura àquele que está doente da alma, doente do espírito. Ele cura aquele que está com síndrome do pânico. Não é pecado não, irmão. Ah, fulano está em pecado, porque está assim, não é não, meu irmão. Jó não estava.
Deus nos escolheu para sermos as suas testemunhas aqui na terra. E para que eu contasse esse testemunho, eu tinha que passar pelo que eu passei. Mas o Senhor passou comigo. O Covid entrou lá dentro, misturado com a pneumonia, e eu só fiquei sabendo quando ele foi embora. Eu fiquei sabendo só da pneumonia. Mas o Covid eu fiquei sabendo só depois, que ele passou por lá. Se eu tivesse ido para agora, eu não sabia que o veículo tinha sido o Covid. Mas o que Deus está dizendo para você é que Ele te levantou na terra. Não foi para sair por aí, irmãos, transmitindo mentira nos grupos de WhatsApp. Quantas profetadas têm se levantado da terra, irmãos? Irmãos, onde existe o verdadeiro, existe também o falso, dando falsa profecia. Nós ouvimos aí muitos, nós não vamos estar citando aqui não, mas muitos têm se levantado querendo ser profeta, mas não é profeta. Ora, jejuma, consagra, leia a Bíblia, porque esta é a verdadeira profecia. E aqui fala a verdade. A Bíblia não mente. O que alguém falar para você, pede para revelar dentro da palavra o que está sendo falado para você. Porque tem muitas pessoas deixando de dormir por causa do medo. Medo de ser cometido por algum vírus, alguma enfermidade. O Senhor está dizendo para você que ainda que pode ter certeza que o Senhor não te deixa, Ele não afasta de você. Antigamente, no Antigo Testamento, os leprosos, de longe, quando alguém ia chegando, ele tinha que gritar dizendo: não se aproxima, porque eu sou leproso. Agora, hoje, quando às vezes com vírus do Covid, a pior doença, meu irmão, é a doença da alma, é a doença da acepção de pessoas, é a doença do orgulho, é a doença da ausência de amor, é a ausência de sensibilidade para servir aquele que está sofrendo, aquele que está padecendo. Já pensou, missionária Marta Lisboa, se Deus não levantasse pessoas para estar entrando ali e deixando a comida ali, o que será que teria acontecido? Se Deus não tivesse entrado com o médico ali para me medicar, o que será que teria acontecido comigo? Ah, porque chegou a hora. Sim, irmãos, a hora de Deus. Agora tem muitas pessoas que antecipam, vão antecipadamente. A palavra do Senhor diz que preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos. Então nós falamos aqui na outra live, e eu só quero repetir para aqueles que não ouviram, é que quem é crente, aquele que é nascido de Deus, gostaram, Rosimei, entraram no meu PV, falou: missionária, naquele dia eu fui curada, porque eu não estava com medo, não era do Covid não, eu estava com medo, era da morte. Então, meu irmão, eu digo para você que não tenha medo da morte, porque aquele que é nascido de Deus nunca morrerá, ele passará da morte para a vida, não vai ver não, meu irmão, porque Jesus, ele venceu, foi o último inimigo a ser vencido, mas foi antes que o Senhor Jesus tomasse aquela cruz, aquele madeiro lavrado, ele já tinha derramado sangue lá no Getsemane, por amor da tua vida, por amor da tua alma. E se Jesus quer que você viva até o arrebatamento da igreja, você vai viver. Você vai viver, meu irmão. Você vai viver. O Senhor quer que você... Nosso Deus é o Deus da longevidade de vida. É aquela vida duradoura. Faleceu o pai da irmã Cecília, a nossa intercessora. O pai dela faleceu. Estava perto de completar 104 anos. Faleceu no mês passado. 104 anos.
Irmão, se o Senhor quiser que você viva 104 anos, você vai viver. Sim, meus irmãos. Mas tenha cuidado de obedecer os mandamentos que eu te ordeno hoje. Então, voltando lá na palavra, quando ela viu que aquele homem tinha santidade na vida, que aquele homem tinha Deus na vida dele, ela quis aquele homem hospedado na tua casa. E ela diz para o marido assim: façamos. Olha, já era sobrado, Rosimeire, aquele tempo lá, viu? Que chique. Ela falou assim: vamos construir para ele. Irmão, se você tem uma vida de santidade, se você tem uma vida de busca na palavra de Deus, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de comunhão com Deus, não faltará lugar e nem pessoas que queiram te hospedar. Por onde você passar, você será bem sucedido. Eliseu estava passando para lá e para cá. Ele não foi lá pedir moradia. Ele não foi lá pedir para deixar ficar lá uns dias, não. Ele não foi lá para alugar um kitnet, não, meu irmão. Nada contra quem está alugando kitnet, tá, irmão? É bênção para quem aluga e é bênção para quem chega e acha um kitnet para alugar. Mas eu estou usando essa referência aí para lembrar que lá não tinha. E ela quis fazer algo para ele, ela pensou na privacidade dela e do marido, família, e pensou na privacidade do próprio profeta. Então, ela não colocou ele na parte baixa. Ela colocou ele em lugar alto. Deus, nesta hora, está dizendo: santifica e consagra, porque eu quero, elevar você em lugares altos. Aleluia! Louvado seja Deus. A mulher sábia edifica a casa. A mulher sábia falou assim: façamos. Ela não faz nada sozinha. Tem comunhão. Tem concordância, irmãos. Deus está falando com alguém aí. Se une para servir o profeta. Se une para servir na casa de Deus. Se une para servir na obra de Deus. Há uma concordância. Então ali houve uma concordância. Façamos um quarto para ele, um andar de cima. E fizeram. E a Bíblia diz que lá ela colocou a cama para o profeta. Lá ela colocou a mesa para o profeta. Imagina aquela mesa, aquela original daquele tempo, porque ela era rica, viu? Mas Deus mandou o profeta para casa de viúva que não tinha nem farinha para comer também, viu? Fica triste não. Se você é uma viúva que está com vontade de servir ao Senhor e as condições não estão ajudando, fica firme e toma posse aí. Porque Deus, às vezes, Ele manda a pessoa para sua casa. Às vezes você não tem o que oferecer. Quando o profeta chega, a provisão chega junto. Não deixa de fazer. Às vezes você fala: se eu tivesse eu faria. Se eu pudesse eu faria. Meu irmão, faça com a fé. Nós ouvimos a pregação que nós vivemos é por fé e não por vista. Porque está escrito na palavra. E colocou um candeeiro. Não é da agora que o missionário fica passando a noite acordado, não, viu, gente? Essas olheiras aqui, isso aqui é história. Isso aqui são as madrugadas, meus irmãos. Quantas vezes nós passamos as madrugadas? Porque o próprio Espírito de Deus nos levanta para orar. Não toqueis nos meus profetas. Ora pela vida do profeta. Ora pela vida do pastor. Ora pela vida do missionário. Ora pela vida daquelas irmãs que estão lá no círculo de oração. A de Goiás já, pastor Valdir falou: fica longe um do outro aí, Ficam lá naquele de lá, naquele canto de lá ou de cá. Mas o círculo de oração, graças a Deus, já está funcionando presencial na AD Goiás. Irmãos, o ministério que sustenta os outros é o ministério da oração. E nós sabemos que aquela mulher precisava de Deus, era carente de Deus, ela sabia que o teu marido também precisava, e ela viu
que a hospedagem daquele homem ali, ela estava fazendo com o coração quebrantado, porque Deus falou no coração dela para ela hospedar aquele homem. Fica hospedando também pessoas de qualquer maneira, não, irmão. Nós temos que pregar, o presbítero Flávio, e explicar. Porque senão a pessoa não entende direito, aí pega uns que se dizem ser. Foi onde eu escutei no vídeo lá. E não é Eliseu, é o Geazi. Cuidado para não hospedar Geazi, achando que é o Eliseu. Então, Eliseu, todas as vezes que ele passava ali, ele era hospedado ali naquela casa, rica, confortável. Dá vontade de ficar morando lá. Mas a Bíblia diz que ele passava ali, descansava ali e seguia a viagem. Mas o que chamou a minha atenção e o que está chamando a nossa atenção é: será que as pessoas estão olhando para nós e estão vendo santidade em nós? Não precisa responder para mim. É hora de fazer um introspecto. Como tem sido o seu comportamento? As pessoas estão vendo Deus em você? As pessoas estão vendo o Espírito Santo de Deus operando através de você? Se ainda não aconteceu, você hoje vai dizer assim: eu vou melhorar mais. Quanto tempo faz que você não faz a leitura bíblica? Quanto tempo faz que você não tem um momento a sós com Ele, um devocional? O Senhor está dando a oportunidade para pessoas hoje, para famílias hoje. Hoje Deus levantou você como profeta na tua casa, no meio da tua parentela, da tua família. Eu fico feliz quando eu ouço meus parentes lá de Minas, de Tuiutaba. Eu fico feliz porque são nossos filhos na fé, Rosimi. Graças a Deus, porque tinha minha avó que serviu a Deus 50 anos. A vovó foi, o Senhor levou ela e ela deixou um legado. E daí, a primeira neta que foi alcançada pela graça foi a Marta Lisboa. A hora que a Marta Lisboa recebeu Jesus, começou a falar de Jesus para o povo. Graças a Deus. E hoje eu sei que Jesus está salvando parentes lá no campo, irmãos. Enquanto nós estamos falando de Jesus, para você aqui, o Senhor Jesus está entrando no meio da nossa parentela e está trabalhando lá, usando o profeta lá, missionário lá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o Senhor quer, ao invés de você reclamar, ao invés de você murmurar, que comeremos, que beberemos, procura servir ao Senhor com aquilo que você tem. Sirva. Aquele que deu um copo com água fria a um desses pequeninos, receberá a recompensa. Que jeito vai ser voluntário na obra de Deus, Asmir? Às vezes, presbítero Flávio, nós falamos assim: eu sou voluntária. Nós nos ofertamos, não é verdade? Essa expressão que nós usamos. Tá errado? Não tá não. É porque nós estamos fazendo de livre e espontânea vontade. Dá vontade de fazer. Clínica da alma parece que impregnou na gente. Aonde a gente tá tem clínica da alma. Não é assim? Por quê? Porque o Senhor implantou esse desejo no nosso coração, porque nós conhecemos a pessoa antes, conhecemos a trajetória dela na clínica da alma e conhecemos o depois. É o resultado, a gente vê o resultado. E não é só isso não. Nós somos os principais que recebemos também. Eu estou aqui com a Rosimeire Lima, que ela passou a ofertar o dia de quinta para estar participando e cooperando e trabalhando conosco. Ela ofertou a vida dela, ofertou o carro dela. A vida dela está à disposição da Clínica da Alma. E está à disposição da Clínica da Alma, irmão. Quem está disponível a Clínica da Alma, está disponível a igreja toda. É todo mundo. Porque eu considero a Clínica da Alma
como o pulmão da igreja, ligado ao coração. Nós descemos ali, literalmente. E ali tem jejum, ali tem oração, ali tem revelação da palavra de Deus. Ali uma senhora levou 2 garotinhas lindas, gêmeas, e uma delas não andava. Não andava. E ali o Senhor ministrou no nosso coração para que nós ungíssemos aquela criança. E nós oramos e ungimos e declaramos a cura, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Ela está andando, não digo que ela voltou a andar, não. Ela está andando, porque quando chegou a época das 2 aprenderem a andar, uma foi e a outra ficou. Porque as perninhas tinham paralisia. E o Senhor, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus, deu vida às 2 perninhas dela. Agora ela anda tanto quanto a sua irmãzinha gêmea. Nosso Deus é poderoso. Aleluia. Um dia chegou um jovem em mim e falou: missionária, eu estou aqui, mas eu não sei se tem solução para o meu problema. Eu falei para ele, meu filho, eu não sei qual é o seu problema, mas uma coisa eu sei, que ele não é o primeiro, não é o único e nem será o último. Não é só você. Aí ele disse: missionária, nem minha mãe não sabe que eu sou aidético. Pensa num jovem lindo. Eu olhei para aquele jovem e a minha alma recusava aceitar aquela palavra. Quando ele disse: minha mãe, eu fiz os exames, todos comprovaram. E ele disse para mim: eu só contei para o pastor da igreja. Só o pastor da igreja que sabe. E está orando por mim. E agora a senhora. E o Senhor, no momento, irmãos, a dúvida vem na mente. Toda mente de todo ser humano, irmãos. É fácil nós falar de Tomé. Mas vamos nos colocar no lugar dele. Eu olhei para ele e falei, eu pensei comigo, um jovem tão lindo. Um jovem tão bonito. Aí eu disse assim: filho, o Senhor Jesus vai fazer uma transfusão no seu sangue. O Senhor vai dar uma injetada do sangue dele e o seu será purificado. E ele desceu e participou conosco bem no início da Clínica da Alma, que vai fazer 6 anos em janeiro. E ele disse: missionária, eu tenho algo para lhe dizer. Eu tenho uma bênção para te contar. Eu pensei que ele ia contar outra coisa. Ele disse assim: olha, eu fiz todos os exames e eu quero dizer para a senhora que eu estou curado, completamente curado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não deu mais nada. Irmãos, creia. Não espera ver. Não paga para ver, não, irmão. Tem gente pagando preço para ver. Tem gente que usa uma expressão assim: eu pago para ver. Estou pagando para ver. Paga para ver não, irmão. Jesus já pagou lá na cruz do Calvário. Fala assim: eu creio, eu tomo posse, eu recebo. Creia nos profetas e prosperareis. Creia nas palavras que saem da boca do profeta. Irmão, quando eu saio do meu lar e eu vou à direção à casa do Senhor, eu já saio de casa cultuando a Deus e orando a Deus, para que nós possamos ouvir lá a voz de Deus falando conosco, porque lá tem profeta que prega a palavra de Deus. E nós já saímos da nossa casa também com louvor, com adoração, porque Ele é digno. E aquele homem, o profeta, ficou lá e ficou tão agradecido. A Bíblia diz que não faltava nada naquela casa. Já pensou? Era uma casa muito rica. Aquela casa, aquele lar era muito próspero. E Eliseu começou a observar, acho que é coisa de profeta mesmo. Começou a observar. E ele procurou aquele que andava com ele. Sempre Deus coloca alguém do nosso lado para caminhar conosco.
E ele era o companheiro de Elias, o Eliseu. E o Geazi é um dos que Deus deu a oportunidade. Irmãos, é tão interessante. Deus dá a oportunidade para todos, né? Agora depende da maneira que cada um recebe na oportunidade e faz aquilo que Deus confiou a ele para fazer. Deus confiou a Eliseu andar com Elias e depois receber o Espírito e o poder de Deus em porção dobrada daquela que estava sobre Elias. Tem crente orando e falando assim: me dá a porção dobrada, Jesus, do teu Espírito. Faz não, meu irmão. Deus não vai dar a porção dobrada do Espírito dele para você. Eliseu pediu a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Agora, se você ajoelhar e falar assim: me dá a porção dobrada do teu Espírito, ele vai falar assim: maior do que eu, maior que tu, Senhor, não há ninguém. Agora pode pedir a porção dobrada do Espírito que estava na vida de Elias. Mas eu estou satisfeitinha com a porção que o Senhor me deu. Nós estamos satisfeitos, então? Graças a Deus. Aleluia. O pouquinho que o Senhor dá para nós fazer, você fala: meu Deus do céu, o que é isso? Que responsabilidade. Agora você imagina. E Eliseu absorveu ali e viu que na casa da mulher não faltava nada. No sentido financeiro. Olhava para um lado, olhava para outro. Essa mulher não tem falta, não faltou nada para Eliseu. Durante os dias que ele esteve ali, Eliseu estava firme. Aí o Geazi falou assim: olha, ela não tem filho. Ela não tem filho. O quanto o filho alegra uma casa, né, irmãos? O quanto o filho traz alegria a uma mãe, a um pai. O Geazi, ele tinha visão também, tinha entendimento também, irmãos. Só que ele sofreu um vacilo. Mas não quero falar do vacilo de Geazi agora, não. Nós queremos atentarmos para o que Deus faz na vida daquele que anda na sua presença. Tem pessoas assistindo você. Tem pessoas observando você. Tem pessoa que está lendo a tua vida. Lembra de Pedro e João, quando 3 horas da tarde subiram no templo para orar? Tá difícil, hein, irmãos? Tem homens que pensam que para orar de dia no templo é só para mulher. O homem desempregado tem círculo de oração. E não tem para mulher não, viu? Ah, não, hoje eu não vou lá não, porque hoje é culto das irmãs. Ah, hoje eu não vou lá não, porque hoje o trabalho lá é dos varões. Meu irmão, o trabalho é da igreja. E a igreja é de Cristo. Sirva ao Senhor, onde quer que você esteja. E aproveite as oportunidades. Eliseu aproveitou a oportunidade e ficou rente no batente com Elias. Quando Deus falou que Elias ia ser levado, Eliseu falou: agora eu não separo de jeito nenhum. Onde Elias ia, eu também vou. Não, mas eu volto logo, fiquei. Não, não vou ficar não. Eu vou. Irmãos, para você receber de Deus aquilo que você está pedindo, aquilo que você tem umas pessoas que estão até reivindicando, é necessário que você faça a vontade de Deus. Agrada-te do Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Aquele santo homem de Deus foi canal de bênção para dar para aquela família a maior riqueza que eles não tinham. Quando Deus entra com um profeta numa casa, é porque Deus tem um propósito. Em tudo Deus tem um propósito. Ele envia profeta na casa do rico. Ele envia, coloca ele no hotel 5 estrelas. Mas ele coloca lá na casa da viúva também. Louvado seja Deus. E aí Geazi lembrou Eliseu. Falou: só que eles são um casal que são muito ricos. Ele perguntou, inclusive o Eliseu perguntou para aquela mulher, né? Ela falou: não, eu habito no meio do meu povo. Ou seja, eu não sou estrangeira. Eu habito no meio do meu povo.
Eu tenho tudo, eu não estou precisando de nada. Porque na verdade, na mente dela, ela já não tinha mais esperança. Ela não tinha mais esperança de ter um filho. Aí Eliseu falou para ela, olha, dentro de determinado tempo, você pegará no braço teu filho. Você vai segurar no colo. Creia nos profetas e prosperareis. Mas tem que ser profeta. E a Bíblia diz que chegou aquele tempo que o profeta profetizou, que determinou na vida dela, ela pegou no braço aquele filho. Louvado seja Deus. Aleluia. Tá tão bom aqui, irmãos. Acho que eu tô empolgado aqui, né? Nós temos tempo para orar aí? Tem? Ajuda nós. A Bíblia diz que aquele filho era muito apegado ao pai. Aquele pai ia ver os trabalhadores lá na fazenda, administrar a obra, e o garoto estava junto com o pai. Olha que alegria. Quando de repente aquele garoto diz: ai! Já pensou que susto daquele pai? Ai, minha cabeça está doendo. Imagina naquela época. Ai, 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 ai. E o pai pediu um dos seus, daqueles que trabalhavam com eles ali, entrega ele para a mãe, leva para a mãe. A Bíblia diz que ela colocou aquele garoto sobre os joelhos. Sobre os joelhos. Joelho de crente, joelho de profeta, irmão. Joelho de mãe que é crente, que olha para o teu filho. Deus está falando com você. Deixa ser usado por Deus. Ora e tem atitude. Naquele dia o profeta não estava na casa dela, meu Deus. Talvez ela pudesse dizer: se o profeta estivesse aqui agora, ele resolveria o meu problema. Só que muitas vezes Deus cria situação para você levantar da posição que você está e ir em busca do socorro. Tem gente falando assim: eu vou ser crente até na minha casa. Se Jesus quiser dar minha bênção, ele vem aqui. Halachurion de calabá. Reminei ganassou de manto. Deus está ressuscitando o filho hoje. Deus está ouvindo aquela oração. Esse filho que está sobre os teus joelhos, Deus está tomando conta. Aleluia. Deus está fazendo. Porque nos teus joelhos tem o propósito de Deus. Bem-aventurado aqueles que humilham, aqueles que dobram os joelhos na presença do Senhor. Aquela mulher mandou abordar o jumento. Aborda o animal e vamos em busca do profeta. Ela compartilhou com o marido o que ela ia fazer. Ela não saiu calada. E ele também não disse nada. Porque aquela mulher era sábia. E ele sabia que seja onde for que ela fosse, ela estaria fazendo aquilo que é certo, aquilo que é correto. E a Bíblia sabe onde achou o profeta? Lá no monte, orando. Quando ela chegou lá, Eliseu percebeu a sua tristeza. O homem de Deus, ele tem visão de Deus. Ele olha para alguém, ele sabe se está triste, se está alegre. Vocês que são pastores, vocês conhecem o estado das ovelhas. Se verdadeiramente você é pastor, chamado por Deus e escolhido, você conhece o estado das suas ovelhas. E você cuida delas. E Eliseu viu que o semblante daquela mulher estava triste. E ele perguntou: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Ele sabia que com ela não estava bem. Vai bem com teu marido? Ele sabia que tinha acontecido uma coisa. Ele só não sabia se o problema era pessoal dela, físico, ou se era do marido, ou se era... Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Essa palavra Deus está dizendo. Tem muita gente colocando filho em primeiro lugar. Primeiro lugar é o cônjuge. Depois é o filho.
vai bem contigo, vai bem com teu marido. A família tem que estar bem, porque se a família estiver bem, você está bem. Não é assim, irmãos? Nós queremos a nossa família bem. E o Senhor nesta hora está curando feridas da tua alma, que você tem gemido, você tem sofrido, você tem chorado pela tua família. Você fala e eles não têm dado crédito, mas assim diz o Senhor, que o Senhor tomou a tua causa, aquela que nas caladas tu colocaste diante do Senhor. Alamachou de onde lá. Deus está revelando nessa palavra. Ele vai entrar na tua casa e trazer aquilo que está faltando, aquilo que falta na tua vida. Se vai alegrar o teu coração, se vai glorificar o nome do Senhor Jesus, esteja firme, comece a glorificar, comece a preparar o ambiente para a festa. Quando ele prometeu Isaac para Abraão, ele cumpriu a promessa e realizou o desejo, o sonho. Não importa a tua idade. Tem gente que está com medo de morrer do Covid. Porque eu já passei dos 60. Outra, porque eu passei dos 70. Não importa, meu irmão. Deus, Ele não marcou idade. Deus não marcou. Vai jovem, vai aquele recém-nascido, vai alguns que estão no ventre, vai aquele adolescente. Quando chega a hora e o momento, não preocupa por causa da tua idade. É Deus que está falando com você. Aleluia. Quando o Geazi encontrou com ela, ela não queria nada com o Geazi. Tem muito Geazi, né? O que eu aprendi, que eu ouvi na mensagem. Tem muito Geazi querendo fazer o que Eliseu faz. Mas não faz não, meu irmão. É vida de compromisso com Deus. É vida de fidelidade com Deus. É vida de separação com Deus. É vida de santificação. Aquele que é santificado, ele não mistura, irmão. Não mistura. Não tem mistura na vida dele, não. Louvado seja o nome de Jesus. Então lá só o profeta. E ela na hora respondeu assim: por acaso eu lhe pedi algum filho? Pensando que é fácil ser profeta, meus irmãos? Pedi não. Foi um presente que eu ganhei. Eliseu entendeu. Seguiu aquela mulher. Chegando lá, porque ela já tinha colocado ele, sabe onde? Na cama do profeta, né, presbítero Flávio? Ela colocou na cama do profeta. Tem gente que a fé dele é assim, né, irmão? É a roupa, é o objeto do profeta, não é assim? Eu acho que esse negócio começou foi lá, presbítero Flávio. Eu vou colocar ele lá na cama do profeta, né? Que a cama que o profeta dorme é santificada, sabe, irmão? Até o osso da canela de Eliseu, né? A Bíblia não fala que foi canela, não. O lugar que Eliseu foi sepultado, foi jogado um cadáver lá, e quando ele tocou nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou na hora. Oh, louvado seja Deus. Tem unção na tua canela, hein, meu irmão? Tem unção até no tutano, irmão. Tem unção até no tutano. Em nome de Jesus, o poder de Deus está com a igreja dele na terra. Por isso não se acovarda. Muitas vezes Deus cria situação na minha e na tua vida, porque Ele quer que nós colocamos na prática aquilo que Ele nos levantou para fazer. Deus conta com você nessa pandemia. Se bem que já está terminando. Irmão, daqui uns dias não vai falar mais disso não, viu? Daqui uns dias, espera só um pouquinho. No domingo nós tivemos um culto maravilhoso na AD Goiás. Eu quase desidratei de tanto chorar naquele culto, de alegria, de glória de Deus, e ver o que Deus estava fazendo naquele lugar. Que maravilha! E Deus dizia para mim: marca, esse lugar é um marco, tem que marcar, é para reunir, é para fotografar, porque vai ficar contado, vai ser uma história contada para gerações vindouras. Você faz parte da história, meu irmão. Você é homem de Deus, mulher de Deus, que Deus levantou para este presente século, para o ano 2020, para passar pelo processo de pandemia e testificar que Ele vive, Ele reina e governa para sempre. Você que está ouvindo a palavra de Deus, procura santificar cada dia mais. Que alguém olhe para você e reconheça que Deus é na tua vida. Que alguém olhe para você e veja a unção da cura, a unção da libertação. Como tem sido? Deus está falando comigo. Antes que essa mensagem chegue até você, ela chega ao meu coração. Deus quer que nós chegamos mais perto.
ao chegar bem mais perto de Deus. Quando chega mais perto, sabe o que diz? Sentirei tuas mãos me tocarem ao chegar bem mais perto de Deus. Oh, maravilha! Coisa boa é chegar perto de Deus. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Ela chegou lá, só tocou na hora da veste e foi curada. Foi estancada na hora aquela hemorragia. Quando Jesus tocou no esquife daquele jovem que estava indo ser sepultado, a mulher já tinha ficado viúva e o único filho ia para o cemitério. O Senhor falou: pode parar, jovem, levanta. Devolveu com vida. Meu irmão, vale ou não vale a pena nós servir o Senhor? Mas como servir o Senhor em tudo? A gente anda pela graça, vive pela graça. Mas o que eu quero dizer para você, que o profeta acompanhou aquela mulher até a casa dela, que onde ele já conhecia bem, porque ele já tinha um quarto lá onde ele se hospedava, e ele subiu a posição. Deus está falando hoje é de elevar aquele que humilha na presença do Senhor, daquele que é reconhecido como homem e como mulher de Deus. Você, eu, nós precisamos sermos reconhecidos como homens e mulheres de Deus, porque daí o Senhor entra com a provisão e ele usa seres humanos. Então Eliseu já fazia parte daquela família. Eliseu chegou, já sabia, com certeza, ela falou que ele estava em cima, lá no andar de cima, naquele quarto. E Eliseu chegou lá. Irmãos, talvez você não está tocando com a tua mão. Talvez você está tendo um distanciamento. Está entendendo agora por que o inimigo projetou uma maneira dos crentes deixar de abraçar? É porque o toque de um homem e de uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus ressuscita vidas. Elias entrou, deitou em cima do corpo do menino. Deitou em cima do corpo do menino. E o calor de Eliseu, a Bíblia diz que aquele garoto respirou. E expirou também, né? 7 vezes. O toque de um homem de Deus. Eu até aprendi com a filha minha na fé, que hoje está no Guaraí, a Jacira Bezerra. E ela aprendeu também com mais alguém, que nós estamos sempre aprendendo com alguém. Tocar em Jesus, né? A mulher tocou em Jesus e recebeu cura. E se tocar em você, recebe o quê? Será que as pessoas têm liberdade de tocar em nós? Sai virtude do teu corpo quando você toca em alguém? Você já teve a experiência de colocar a sua mão sobre alguém e esse alguém ser curado? Ou ser ressuscitado? O nosso Deus não mudou. Mas como está a nossa vida de santificação? Como que está o nosso tempo para Deus? Nós às vezes comentamos: eu não te vi lá no culto. Pois é, mas não deu para mim ir porque eu estava ocupado. Tenha como prioridade a palavra de Deus na tua vida. A alegria chegou, tem certeza que teve um culto em ação de graça dentro daquela casa, porque ali, junto com o profeta, entrou o espírito de ressuscitação. Onde você chega, irmãos, vida tem que viver, tem que levantar do túmulo, irmão, tem que levantar do monturo, tem que sair da sarjeta, vida em questão moribunda. Deus quer usar mim, Deus quer usar você para levantar pessoas, para ressuscitar pessoas. Agora as profetadas fazem matar, mas eu digo para você que essa profetada que vem para matar, ela não vem do profeta, ela vem do Geazi. Foi o que nós aprendemos, porque o Geazi não fazia por amor, ele fazia por interesse, ele fazia por dinheiro. Mas Eliseu não, de Calamachoricanta. Eliseu é aquele que se interessava pela causa da viúva, é aquele que só tinha um pouquinho de azeite na botija. O que tens em casa? Não tem nada. Lembrou, tem um pouquinho de azeite. Pois então, procura vasilhas
Porque o Senhor vai fazer milagre. E o Senhor encheu todas as vasilhas. É este mesmo Eliseu. Mas o foco da mensagem mesmo é Deus olhando para você. Como que você está no teu ambiente de trabalho? Como que você está andando pela rua? Como que você está se comportando no templo, a sua reverência? E como que você está na presença do Senhor em santificação? Fica a pergunta para você, a resposta você já tem. Vamos orar? Você que entrou depois, né, nós recebemos no início, as pessoas que entraram, eu sei que muitas entraram depois, e nós queremos orar com você. E você que não está online agora, mas você vai assistir essa live depois. E o Senhor vai trazer uma revelação no teu coração. E o Senhor vai usar você dentro da tua casa, dentro do teu lar, que está impedindo você ter uma vida de santidade. Uma vida de comunhão com Deus. Uma vida de devoção com Deus. Muitos deixaram de congregar. Você que nos ouve não foi mais no templo, nem para participar da ceia do Senhor. Procura rever os teus conceitos. Alguém pode dizer assim: eu estou fraca, missionária. Nós queremos orar por você. Alguém está dizendo: eu preciso de ajuda, eu estou caída, não dou conta de levantar. Pode ter certeza que nós, se tiver condições, se o Senhor nos permitir, nós vamos até você. Mas uma coisa eu te digo: aonde nós não podemos entrar, o nosso Deus já está. O Espírito Santo de Deus, que Ele entra agora nessa causa. Pai, o Senhor nos deu, Pai, essa tamanha responsabilidade para nós, Pai. A diretoria da Clínica da Alma, na pessoa do pastor Valdir Alves, a qual o Senhor deu essa visão e revelação, e nós nos colocamos na brecha. Queremos apresentar, sem citar os nomes, devido ao horário que está um pouco vencido. Mas queremos que o Senhor alcance cada um deles. E queremos, Pai Santo, pedir ao Senhor que seja com essa pessoa, que nos ouve, que nos assiste nesta hora, Pai. Meu Deus, tem pessoas colocando causas que humanamente falando parece impossível. Mas o Senhor está dizendo para você que impossível não existe no vocabulário dele. Na Bíblia está escrito que o Senhor Jesus disse que tudo é possível. Não existe impossível para Deus. Para Deus tudo é possível. Deus entra agora onde nós não podemos entrar. Naquele hospital, naquela enfermaria, naquele apartamento, naquela sala de reanimação, na portaria dos hospitais, nas UTIs, aqueles que estão internados. Inclusive queremos apresentar o pastor Wagner, da nossa sede, Senhor, em Campinas. Ah, meu Deus, líder regional, a família dele, enfim, o Senhor conhece. Queremos apresentar, meu Deus, os meios de transportes, Pai. O Senhor mostrava, Senhor, aqueles que trazem o alimento até chegar na nossa mesa. Quantas pessoas trabalharam para que nós, meu Pai, nos alimentássemos hoje? Aquelas pessoas que transportam, meu Pai, grandes cargas de medicamentos, Pai, para combater todo tipo de enfermidade. E nós apresentamos agora essa pessoa que não tem condições sequer de comprar um medicamento. Meu Deus, essa pessoa que não tem condições sequer de receber em casa, segundo a fé dela, um profeta. Mas o Senhor vai revelar que Tu és Deus, Pai. E continua sendo Deus, aquele mesmo Deus. E agora na pessoa bendita do Senhor Jesus, que derramou o sangue para nos resgatar. E nos levantou como igreja para trabalhar, Pai. Não é para ficar escondida, meu Pai. A igreja do Senhor tem que aparecer, tem que brilhar. Rica lama choro e canta. Porque o Senhor diz que não pode esconder a cidade edificada. Essa igreja, Senhor, é a cidade que está lá no Salmo 46. Oh, remantos de calamachoricanos. Meu Pai, vai ao encontro dessa pessoa que está doente em casa. Essa pessoa, meu Deus querido, que está enlutada, a qual o Senhor já levou o seu ente querido.
Nós oramos para que a tua mão santa e poderosa os alcança com cura. Tem cura, Senhor, nas tuas mãos, ó Pai. Meu Deus, essa pessoa que não está acreditando mais, essa pessoa que a tua fé está abalada, está sofrendo de depressão, meu Pai. Meu Pai, de depressão. Alguns estão com síndrome do pânico, Pai. Senhor, já não tem coragem de ir ou de vir. Meu Pai, nós temos sentido falta de tantos, Pai, que não voltaram mais a congregar no templo, meu Pai. Mas nós estamos aqui, meu Pai, ministrando e profetizando a cura, seja ela de ordem física, seja ela emocional, seja ela psicológica, seja ela sentimental, seja no ministério. O inimigo tem tentado parar os profetas, tem tentado parar a boca daqueles que louvam. Mas tem um hino que diz: eu louvarei ao Senhor, na alegria ou na dor, cantarei. Faça isso. Essa lição quem deixou para nós foi o profeta Abacuque. E eu deixo essa palavra, o Senhor Jesus deixa essa palavra para o teu coração, para o nosso coração. E nos veremos a qualquer momento. Eu disse para vocês que eu estaria durante a semana fazendo uma live. Nós fomos orientados pelo presbítero Flávio para a gente estar interagindo com os irmãos durante a semana, fazendo umas lives. Nós vamos fazer isso. Não foi possível ainda, porque a minha internet deu uma caída lá, viu? Deu uma caída lá, mas graças a Deus Jesus já preparou, já colocou ela no lugar de novo. Aí é por isso que não teve jeito de eu compartilhar com você numa live, viu? Mas graças a Deus o Senhor tem feito milagres na casa da viúva. Sempre Ele faz, mas nesses últimos dias eu tenho muita coisa para contar, mas nós vamos contar numa outra oportunidade, tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês.